Catarinense. Seja muito bem-vindo ao Golaço. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Já estava com saudades. Ano passado, no final da temporada, a gente ficou bastante envolvido nas contratações dos atletas. Agora, esse ano, a pré-temporada ela foi mais curta e quando começou a competição foram 10 jogos em 30 dias, bastante viagens também. E uma semana cheia aí, primeiro dá para descansar um pouco também, ficar um pouco com a família. E claro, atender vocês também, ao torcedor também é importante. Que legal. Gilmar, eu não sei se você nos escuta, a sua assessoria, a assessoria da Chapecoense escuta aqui a Rádio Oeste Capital, né? Vocês têm muita coisa na cabeça, às vezes é bom não escutar, aí vem alguma coisa da assessoria, né? Para que vocês também entendam o que está sendo falado na imprensa, eu acho que é importante também. E a gente tem uma maneira de trabalhar aqui que é sempre tentar analisar tudo de uma maneira mais ampla, não ser muito simplista e simplório nas análises, né? Porque eu acho que tem muita gente aqui, o Rangel, por exemplo, é um cara que está diariamente com a Chapecoense. Dudu já esteve muito perto da Chapecoense também, eu trabalhei dentro do clube, e então a gente não gosta de ser injusto, né, com o que é feito dentro da Chapecoense. Então o nosso papo aqui, a ideia do nosso papo é ser um papo franco, direto, né, com o técnico da Chapecoense. E a minha primeira pergunta para você, Gilmar, é sobre o desempenho da Chape. Você está gostando do desempenho do clube, da Chape, do time, nessa primeira fase do Campeonato Catarinense? Primeiro, eu trabalho com assessoria de imprensa e ele filtra aquilo que a gente acha interessante, ele passa até para me manter informado, para o meu crescimento, para fazer uma autocrítica. A gente faz uma análise daquilo que é uma verdade e aquilo que é injusto também. Mas antes disso tem a minha própria análise. Então, eu gostaria que o nosso desempenho ele fosse melhor. Eu gostaria que isso fosse melhor. Mas também não estou assim, imensamente preocupado, porque entendo que todos os clubes no Brasil, e pegando agora especificamente aqui em Santa Catarina, todos os clubes eles estão oscilando. O Avaí já oscilou, a Criciúma está oscilando. Então é uma situação normal de início de temporada, para não achar que está tudo errado e daqui a pouco está tudo certo. Nós oscilamos. Mesmo no jogo do Figueirense, que a gente venceu de 4-0, nós tivemos um bom desempenho e principalmente nas ações ofensivas, nosso time foi muito franco, muito objetivo, mas a gente cometeu erros durante a partida, inclusive em alguns momentos ficando ataque contra ataque. E a qualquer momento a gente podia ter tomado também um gol de empate, como a gente podia ter feito 4-1. Então a margem é sempre de evoluir, mas também não fazer isso como um desespero, né? Claro que internamente a gente sabe que tem que melhorar, nós temos essa consciência, e um profissional que quer chegar em alto nível e fazer um trabalho de excelência, ele tem essa autocrítica. Mas eu vejo de forma equilibrada, não de forma desesperada. Então, vocês viram lá depois do jogo do Figueirense, fiquei feliz, mas a minha característica é sempre equilibrada. Então eu sei quando a gente acerta, quando erra, quando tem que melhorar, e entendo perfeitamente as críticas. Ô Gilmar, boa tarde, obrigado por nos atender. Primeiro, dessa tua primeira resposta, né, elogiar a maneira como você observa e como você tem falado. E a minha pergunta é muito em cima disso. Depois dos jogos, nessas análises que você faz na coletiva após os jogos, não falta um pouco isso, essa clareza? Porque a sensação que dá pra gente, muitas vezes, é que a Chape não oscila, ou que as coisas elas estão foram melhores do que elas foram. Não falta, às vezes, esse contraponto, essa sinceridade, porque é óbvio que vocês têm a autocrítica de vocês. E na entrevista não fica muito, às vezes, uma defesa do trabalho que não precisa ser defendido, porque os números defendem o teu trabalho, né? Eu acho que tu tem que ser mais claro nessa tua colocação. Um exemplo, pega um jogo e me diz qual o jogo.
para ver se a gente está falando a mesma língua. Nós jogamos mal contra o Concórdia, eu sempre admiti. Agora, o último jogo, a gente jogou mal. O próprio jogo do Ercílio, assim, me parece que não houve, sabe, uma... Não, e não só do Ercílio, de outros jogos também, né? Não, mas dos outros jogos, quando tu fala outros jogos, nós temos que falar os outros jogos. Criciúma, a gente jogou mal, nós jogamos bem. Não veio o resultado, teve desempenho. Tem que fazer um apontamento direto para a gente também, o ouvinte, ele saber e entender. Eu vou tentar ajudar o Dudu. No jogo contra o Ercílio, a gente, não só a gente como análise, né, e a gente fala do torcedor também, o torcedor ele enche a nossa caixa de mensagem aqui e ele aprendeu a ouvir o treinador também. Não gostou da postura que a Chapecoense teve do Giovanni Augusto e até a postura a tua postura em dizer que o empate foi satisfatório. E o próprio jogo contra o Santa Catarina, por exemplo, né, para fazer uma análise do jogo, para dar outros exemplos, né, avaliar que a Chapecoense poderia ter vencido o jogo e que o jogo foi bom para a Chapecoense, sendo que a gente viu um Santa Catarina que foi mais objetivo, que finalizou mais, e contra o Criciúma e contra o Avaí, que foram de fato 2 bons segundos tempos da Chapecoense, mas que às vezes parece que o contexto do jogo ele é muito favorável à Chapecoense, e a gente sabe que tem essa oscilação, a gente entende essa oscilação dentro de uma partida, e é exatamente o que você falou sobre o jogo contra o Figueirense, né? Houve uma oscilação mesmo num jogo em que vocês golearam, mas a sensação que passa nas entrevistas pós-jogo não é essa que você passou nessa tua primeira resposta. O que eu acabei de falar, que o jogo contra o Figueirense, para também a gente... Sim. Tentar entender. Exato. Eu mesmo falei, então eu não estou sendo sincero? Sim. Eu fui sincero na entrevista? Eu acho que falta um pouco às vezes no pós-jogo. Não, mas talvez do Figueirense. Talvez pela cabeça quente, eu não sei. Do Figueirense. Sim. Não teve a sinceridade minha em dizer que nós tínhamos que melhorar, estava equilibrado. Como eu não estou desesperado também quando perde. Eu não posso estar desesperado, entrar na pilha do torcedor, porque eu sou razão. Eu sei que o time não foi excepcional contra o Ercílio Luz. Eu sei, todo mundo sabe. Mas eu tenho que botar o ponto de equilíbrio. Eu não posso ficar também batendo toda hora. Eu tentei, no jogo contra o Ercílio, justificar. E é isso que vocês também têm que entender. A sequência de jogos. Por isso que o desempenho foi abaixo. Então foi isso que eu tentei direcionar. O desempenho está relacionado à sequência de jogos, e a única equipe que está jogando todos os jogos fora de casa. E jogou mal por conta disso. Para entender um pouco mais a cabeça, só para entender. No caso, quando tem algo negativo, você olha mais o copo meio cheio e tenta passar um copo meio cheio. E quando tem o positivo, o copo meio vazio. Sou equilibrado. No caso, você tenta fazer o equilíbrio. Contraponto. Eu sou muito equilibrado. Porque naquele momento já tem uma cobrança do torcedor. Provavelmente vocês também estão identificando que o time jogou mal. E eu sou um cara equilibrado. Se isso vai irritar vocês e o torcedor, paciência. 2012 eu era assim. E eu vou ser sempre... Eu não quero polêmica, seria muito fácil criar uma polêmica, é tudo o que vocês querem. E talvez isso que irrita vocês. Não, a gente não vai... Aqui não. Em relação à Chapecoense, a gente não tem polêmica. Eu sou muito transparente, que bom que vocês estão dando essa oportunidade, que talvez vocês lá fazem um julgamento depois que o Rangel fez as perguntas e eu não posso me defender. Sim. Não, foi exatamente isso que eu falei no jogo contra o Ercílio, né? Eu até mencionei que a gente, o Dudu e o Rangel estavam tentando a entrevista com você, Gilmar, e a gente até mencionou no nosso Zona Mista. Porque é bom, porque na coletiva a gente pergunta e você tem todo o direito de responder o que você quiser. Certo. E fazer a análise que você quiser. E a gente aqui também tem o direito de fazer a análise que a gente quer, e as coisas podem não bater, né? As coisas podem não bater. E aqui no Golaço fica mais fácil, porque em 2 respostas que você deu pra gente, a gente entendeu qual é o teu pensamento. E às vezes o torcedor, e aí é onde eu quero chegar, o torcedor, depois de estar frustrado com um empate, de estar frustrado com uma derrota, o torcedor que nos ouve agora vai pensar diferente. Isso. Com as respostas que você deu agora, entende? Ele vai pensar, não, mas o Gilmar está defendendo o trabalho no sentido de tô sendo equilibrado. Se não houvesse esse momento, o torcedor ia continuar pensando que você está dizendo que o time está bom e o torcedor está vendo que o time está ruim, entende? Então acho que por isso que é legal esse encontro que a gente tem.
né? É ótimo. Por exemplo, o jogo contra o Figueirense, eu tenho certeza que o torcedor estava numa euforia 100%, Já tinha como pintado vocês. campeão. E vocês me viram a minha postura diferente? Eu sou Sim. equilibrado. Eu sou equilibrado em todos os momentos. É minha característica. Eu também não posso chegar de forma... É ruim tu tentar justificar um jogo que a gente teve abaixo. Por isso que as minhas respostas, ela de forma equilibrada, para não criar nenhum tipo de polêmica. Mas lógico que eu estava chateado com o desempenho. No jogo contra o Ercílio eu tentei. A gente fez uma análise ali depois do jogo, a comissão técnica. Foi a sequência de jogos. Numa situação normal nós teríamos ganho e ganho bem aquele jogo. E vamos lá, e a gente colocou, só para eu terminar da minha parte aqui, e a gente colocou no final do jogo que a gente tava contigo nesse sentido. Sim. Como eu falei no começo da entrevista, a gente sabe que teve a questão dos 10 jogos em 30 dias. A gente sabe que a Chapecoense tem um desgaste com o calor e aí o nível técnico ele diminui. A gente sabe que a Chapecoense estava sofrendo com jogadores com lesão, sabe da logística, então assim, a gente ponderou também. E tem um bom exemplo, que é o Walter Clar, né? Quando assumiu titularidade contra o Avaí, Criciúma ali fez excelentes partidas e foi abaixo contra o sofreu, né? é isso. E a outra questão aproveitando, eu queria muito que a Chapecoense ela tivesse jogando num outro nível, que nem em 2013, 2012, no auge das outras vezes, o torcedor também quer que a torcida ela jogue naquele nível que foi campeão em 2020, o Campeonato Brasileiro, mas é um processo, porque senão a gente vai esquecer de falar também as coisas boas. Depois da nossa chegada no ano passado, Sim. a gente salvou o time, e eu não quero nem ter nenhum tipo de privilégio, mas vamos buscar um ponto de equilíbrio entre a crítica e valorizar um trabalho a médio e longo prazo, que é um momento de resgate. Inclusive, pouco se fala que nós já estamos classificados. É muito pouco. É pouco. Eu queria classificar em primeiro, mas nós estamos classificados. Ano passado, nessa rodada, era o terror. Eu acho que a Chapecoense dependia do jogo do Figueirense e do Inter de Lages. Então vamos buscar um ponto de equilíbrio para não passar também para o nosso torcedor, que é o fim do mundo. Claro que nós temos que melhorar, mas é um processo e ter que acreditar no trabalho que está se fazendo. Gilmar, até uma prova, né, dos números, o Dudu comentou, dos ótimos números que você tem. Você é o primeiro treinador que chega a 10 vitórias no comando da Chapecoense desde 2021, lá quando o Humberto Louser saiu da Chapecoense naquela campanha de 2020, muitas indas e vindas. Agora 10 vitórias então que você tem pela Chapecoense nessa passagem, né? Nesses 180 e poucos dias aí, 10 vitórias em uma passagem. Mas ainda dentro desse assunto que você falou sobre o ano passado, esse ano, desfrutar, existe, para a gente entender também a questão interna que você pode repassar para quem acompanha o Golaço, torcedor chapecoense, existe um ambiente de pressão, muito pelo que a Chapecoense passou nas últimas temporadas, de sempre batendo na trave do mata-mata, nas quartas de final no Catarinense, sempre brigando para não cair na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse ano até a gente já viu, né, alguns jogadores falando de pressão. Existe esse ambiente de pressão? E se sim, como que é o trabalho que você busca fazer para tentar ter uma maré um pouco mais tranquila para evoluir diariamente? Não é fácil tu ser jogador e ser um profissional na Chapecoense pro nível que a Chapecoense atingiu. Então isso tem um lado bom também. A Chapecoense se acostumou a jogar em alto nível. Uma Chapecoense que era desconhecida, foi para a Série A, a gente sabe toda essa história, talvez na última década. O que a gente está fazendo desde o ano passado internamente? A gente já está trabalhando ainda o ano passado. Que nós tínhamos que esse ano mudar a nossa mentalidade. Então essa pressão ela é interna. Estou falando nem interna porque existe em qualquer clube. Então essa pressão interna para ser uma equipe mais vencedora, ter uma mentalidade vencedora. É isso que a gente bate quase que todos os dias. A gente mexe com o mental do atleta, porque nos últimos 3 anos a Chapecoense sofreu muito. O torcedor sofreu, todo mundo sofreu. Então a gente quer mudar esse processo. Então tem essa cobrança interna
E a gente fala muito sobre isso. Então nós estamos tentando encontrar esse ponto de equilíbrio para também dar tranquilidade para os atletas, porque a gente quer ser vencedores, porque eu quero ganhar o título, porque eu quero fazer uma campanha melhor que o ano passado. Então existe essa cobrança, ela é minha. Primeiro, eu tenho muita vontade de ser campeão. Eu já manifestei o ano passado, então já tem essa cobrança minha. E automaticamente, se tem com o líder, vai ter com os atletas também. Então internamente tem essa cobrança. E a de fora é normal como nos outros anos, como em qualquer outro clube. E como é que é feito, Gilmar, esse trabalho com as contratações? Vieram 8 jogadores, né, no início do ano. Para a Série B do Campeonato Brasileiro devem vir mais peças, e justamente isso porque a régua já esteve muito alta. Libertadores, Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro, mas a comparação da Chapecoense com ela mesma nas últimas temporadas é fazer um campeonato digno no Campeonato Catarinense, com uma classificação, avançando mata-mata. Na Série B um meio de tabela já é algo diferente dos últimos anos. Como que vocês passam também esse ambiente externo e interno para os jogadores que vêm para ser também a solução? Ótimo, é boa pergunta, porque senão a gente começa sempre fazer, com esse time então no Brasileiro não vai a lugar nenhum. Então foi passado um orçamento no final do ano passado, a gente respeitou esse orçamento, a gente deu prioridade, talvez acho que 60%, 70% foi no mercado. Dentro daquele orçamento foram os jogadores que a gente conseguiu contratar dentro de um perfil que nós traçamos também. E é um cenário que praticamente deu 95%, deu certo daquilo que a gente imaginou. Esse 5% foi um mercado que a gente encontrou dificuldade, a concorrência que a gente não trouxe, e às vezes esse 5% é que faz a diferença. O que fugiu do controle? Foi a situação, por exemplo, do Perotti. O Perotti, eu imaginava que ele teria contrato normal até final de 2025. Porque lá, quando a gente começou o nosso planejamento, veio Dantas, veio boas ofertas para nós. E a gente estava muito tranquilo porque tinha dois centroavantes de qualidade, mais o Rodrigo da base. Aí quando a gente vai se apresentar, veio a notícia que o Rodrigo... Daí a gente vai para o mercado não estava oferecendo jogadores que a gente imaginava. E então foi esse planejamento, dentro de tudo aquilo que a gente planejou. Em relação à Série B, aí o papo já é diferente. Nós vamos trazer, talvez, eu não vou falar número porque cria uma expectativa, mas nós vamos trazer em todos os setores do campo, a gente vai trazer jogadores. Mas não vai ser jogadores para compor elenco. Vai ser jogadores que venham para colocar a camisa e jogar, que seja 4, que seja 5, para qualificar esse grupo de jogadores que está aí. Mas a gente não está fazendo isso. A gente já identificou no segundo, no terceiro jogo do campeonato, a gente já identificou as necessidades. Em todos os setores, a gente tem a necessidade de trazer jogadores de qualidade, perfil, e principalmente jogadores com personalidade. Dentro daquela tua pergunta, para jogar, vestir essa camisa da Chapecoense, tem que ter personalidade, pela cobrança que é do externo, normal. Então, que sejam lideranças também. Então a gente vai priorizar tudo isso para qualificar, e principalmente essas lideranças que eles possam nos representar melhor dentro de campo. Quando está tendo essas oscilações durante a partida, se você tem jogadores experientes, eles mesmos vão botar a bola embaixo do braço e dizer, aqui, vamos se defender agora. Nesse momento eles vão ter essa liberdade, vão ter essa iniciativa, postura de liderança é essa. E para fechar da minha parte nesse primeiro momento, como é que está a tua situação, Gilmar? Já tem alguma assinatura para a Série B? Eu sei que está tudo acordado, né? A parte financeira e tudo mais. Como está essa conversa sua com a diretoria? Não, o meu contrato vai até final de abril. O desejo é, claro, de ficar. Até final de abril dá pra pegar os jogos da Série B tranquilo. Muito. Tenho muito desejo de ficar e continuar, porque faz anos assim da continuidade, mas eu quero estar confortável, a diretoria também tem que estar confortável para a continuidade. Legal, em 30 segundos o Gilmar responde mais perguntas aqui pra gente.
Opa, tudo bom, guris e gurias? Aqui Chico Raiz com um recado importantíssimo. Sexta-feira é dia de KTO na kto.bet.br. Acessem o site do meio-dia às 2h, cliquem na aba Meus Bônus e ganhem giros grátis na hora para curtir os seus jogos favoritos. E não esqueçam de conferir os termos e condições da promoção em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Joguem com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024, tá bom, queridos? Abraço. 6h36, a Bali Energy Drink é a maior marca brasileira de energéticos com sabores que são a cara do Brasil, seja para reunir os amigos, passar o feriadão na praia, focar nos estudos ou maratonar a sua série favorita. Em todos os momentos a gente está sempre junto. Olha só, Bali Energy Drink, a maior marca brasileira de energéticos com sabores que são a cara do Brasil. Gosta, Dalpozo, de energético? Mas não faz bem, né? Eu já sou acelerado, eu sou hipertenso também de Tem família. que tomar cuidado. Então, e aí acelera mais o coração. Até gosto, mas não posso. Ô Gilmar, você acha que o tempo de trabalho foi adequado da pré-temporada até agora para a Chapecoense estar performando melhor? E baseado nessa primeira pergunta, que o jogador tem de parcela também na tomada de decisão, obviamente depois do trabalho dado? Em relação ao trabalho de preparação, nunca é ideal ter 12 dias de trabalho para nenhuma equipe no mundo, né? Mas a gente administrou bem, tanto é que fisicamente a gente não demonstrou assim ser inferior em relação aos adversários que começaram antes a pré-temporada, por exemplo, o Santa Catarina, esses times que começaram a pré-temporada lá em novembro. Porque esses atletas eles foram muito disciplinados. A gente fez uma cartilha e ali, dia 15 de dezembro, eles seguiram essa cartilha juntamente com o nosso preparador, nossos preparadores físicos, e eles seguiram tudo aquilo que foi planejado, porque a gente tinha vontade de trazer eles para trabalhar aqueles 5 dias do intervalo do Natal até o final do ano, mas a logística, eles virem para cá para 4, 5 dias, a gente conversou com os atletas e construiu com eles que era interessante eles ficarem na cidade deles, nas suas casas, junto com os familiares, desde que eles se comprometessem em fazer tudo aquilo que era passado. Então eu acho que foi o dia 12 de dezembro que eles começaram a fazer tudo aquilo que foi planejado. Então, eles acabaram trabalhando, e hoje em dia os atletas, quase a maioria tem um personal também, faz academia, então eles chegaram num nível bem satisfatório. Bem satisfatório. Acho que estourou aí no jogo contra o Ercílio, né? A carga de jogos aí, né? Sim, mas daí foi o acúmulo, né, de jogos, não a questão do treinamento lá da frente. Né? Que a gente já sabia que isso ia acontecer. Então foi bem administrado e aí teve um comprometimento por parte dos atletas bem satisfatório. Em relação às tomadas de decisão, daí entra muito... Aí tem um prejuízo muito grande a falta de tempo para trabalhar. Porque a gente não consegue fazer as correções com pouco tempo, porque do intervalo de um jogo para o outro, normalmente eu tenho 30, no máximo 40 minutos... para fazer um trabalho técnico, tático, colocando todos os comportamentos, parte ofensiva, defensiva, bola parada, sendo que eu tenho que fragmentar muito isso, eu não posso deixar aqueles 40 minutos seguidos, porque no dia seguinte tem o jogo. Então eu tenho que mascarar, tenho que fazer milagres, e alguma coisa passa desapercebido. Hoje, por exemplo, eu fiz um trabalho na fase defensiva de toda a equipe, que já fazia mais de 40 dias que eu não conseguia, que daí eu deixei o jogo seguir, sem ter que parar. Porque se tu para muito a jogada, não é uma situação real de jogo. Mas tem que fazer porque senão vai interferir na parte física no dia seguinte. Então as tomadas de decisão estão muito relacionadas com pouco tempo de trabalho. Que daí eles vão ter que tomar no momento. A gente tenta fazer as correções, tudo, no pré-jogo, na minha pré-eleição. Como que funciona a minha pré-eleição? Eu levo todos os treinos que é feito no dia antes, e ali mesmo eu acabo fazendo as correções dentro das movimentações deles para minimizar esse tempo. Mas não é 100% sai da maneira como a gente programa, porque não tem esse tempo para treinar.
Entendido. Ô, Gilmar, você teve que mudar o time em alguns momentos ali, né? Por conta de lesão, desgaste, suspensão. Alguns jogadores jogaram as 10 partidas até aqui, são 6, se eu não me engano, que jogaram as 10 partidas, mas só 3 foram titulares em todos os jogos. Você teve um perfil, apesar dessas mudanças todas, nessa temporada, de manter o time. De demorar, assim, eventualmente, o Dentinho, por exemplo, demorou para ganhar a titularidade, né, embora estivesse entrando bem. O Walter Clark foi um pouco mais rápido. Como que foi o teu planejamento para o time nesse início de estadual, até aqui, né, nessas 10 rodadas, para definir o time? Porque você bateu bastante na tecla, né, o campo que escala, os jogadores que vão se escalando, e se eu não me engano, acho que foi pela 7ª rodada que você disse, não, a gente tem que agora fazer as mudanças que precisam ser feitas. O comportamento do técnico quando ele inicia uma temporada é um pouco diferente de quando eu chego aqui no meio do Campeonato Brasileiro, que eu já tenho que tomar algumas decisões, elas muito rápidas, porque o atleta já está com uma margem de trabalho de 6, 7 meses, ele já está bem treinado. No início da temporada são vários fatores que contribuem nessa oscilação do atleta. Vamos pegar o Carvalheira. O Carvalheira, no mês de dezembro, nasceu um filhinho. Aí, poxa, eu fiquei sabendo através da minha esposa, que foi fazer uma visita, que o menino não dormia a noite inteira. Então, cara, é difícil, né? É difícil fazer essa gestão. Ele foi prejudicado por conta de um choro do filho dele. E aí eu procurei, no início da temporada, dar uma margem um pouquinho maior para tentar recuperar o atleta. Caso do Carvalheira. E aí o Dentinho automaticamente ele foi buscando a titularidade, o campo foi escalando ele. Então essa margem no início da temporada é uma margem maior. No meio, final da temporada, talvez eu daria 1 jogo, 2. Aqui eu estou dando 4. Até o início da temporada. O caso do... Quem que foi outro caso? O próprio Mancha. O Mancha também começou muito abaixo do ano passado. E aí eu entendi até que o Mancha no jogo do Concórdia, no primeiro tempo, foi o melhor jogo dele, só que a equipe não ajudou ele também, daí ele foi prejudicado, e daí eu fiz a troca. O próprio Ítalo, que terminou a temporada boa, o Marcinho foi conquistando. Então essa margem que eu tive e que eu tenho nos meus trabalhos no início da temporada, ela é um pouco diferente do que quando eu assumo os clubes, porque são vários fatores que eu tenho que levar em consideração. O Balieiro ali, ele teve a lesão, né, e o Pedro Martins entrou bem em vários jogos. Foi um jogador que foi muito utilizado, mas que não foi titular. Nem vai ser agora também, que está fora, né? Por que não rolou do Pedro Martins conseguir titularidade? Dentro da ideia de jogo, assim, a contratação do Vinícius e do Gimenez foi para ser o primeiro volante e o Pedro para ser o segundo. Não necessariamente que tem que ser assim. Depois o Pedro ele foi conquistando. De fato, o Pedro foi entrando e tem contribuído desse jeito. Entrou bem nas partidas e estava cravando a titularidade. E talvez agora seria o momento dele. E aí ele tomou o 3º cartão amarelo. Mas eu estou muito satisfeito pelo bom desempenho dele. Ô Gilmar, o que você quer melhorar na Chape? A Chape sofreu, e aí é uma avaliação minha, não sei se você vai concordar comigo ou não, em alguns jogos do começo do campeonato, sofreu um pouco com uma unilateralidade de jogo, ou seja, jogava muito pelas alas, não conseguia jogar muito pelo meio ali com os volantes mais giravam a bola do que propriamente tentavam achar algum passe para os meias atacantes ou para o atacante. Você até falou em algumas coletivas que estava jogando muito com o cruzamento, né? O que você pretende melhorar para a Chapecoense a partir de agora, com esse tempo maior de trabalho, que você até falou, né, vai ter mais sintonia fina, porque o Campeonato Catarinense, em característica, ele vai ser um pouco diferente do Campeonato Brasileiro. No Brasileiro vai ter um momento que você vai sofrer um pouco mais, vai sair na transição, né, vai se resguardar, mas em alguns jogos do Campeonato Catarinense a Chapecoense precisa propor um pouco o jogo, né? O que você fez de diferente que você pode fazer no time? É bem oportuna essa tua pergunta. O que nós temos que entender? Nós contratamos jogadores técnicos, e que a gente está... isso é um fato. As pessoas acham, o Gilmar dá desculpa por causa do campo. Não é
A gente concorda com você nesse sentido. A prefeitura de Xanxerê, pelo amor de Deus, nós fizemos 10 jogos lá, a gente venceu 7, empatou 3. Eu estou contabilizando 2013. Sim. Então eu tenho muita gratidão pela prefeitura, por tudo que eles... Mas nós temos que dar essa justificativa. E aí as pessoas entendem se querem ou não. É muito duro o piso. O campo é menor. Então por isso que a gente está tendo dificuldade de jogar por dentro. Uhum. E aí se vamos pegar os adversários, que tecnicamente talvez o Criciúma seja... Porque tem que fazer comparativo para vocês entenderem. O Criciúma é um time muito técnico. Cara, o Criciúma se tropeçavam na bola, encontravam dificuldade. Santa Catarina conseguiu jogar um pouquinho, mas arriscando, porque arriscando e tem entrosamento e meio que irresponsável também. Nem aí, meio que irresponsável. Então, eu tenho que dar essa justificativa. Nós fizemos um time técnico e a gente foi prejudicado pelo piso. E a gente pegar jogos fora de casa, contra o Barra lá e contra o Figueirense, cara, a gente fez gols propositivos, jogando por dentro, circulando a bola nos volantes, entrando o Marcinho, Giovani, aí entra em qualidade. E é bonito até para o espetáculo. Vocês não sabem o quanto fere isso para um técnico. E eu vou dizer, em momentos contra o Criciúma, Avaí, e outro detalhe, né? O Avaí veio com 3 zagueiros, quase todos vêm com... Tu não encontra espaço quando o campo não ajuda. E o time tentava jogar por dentro, mas não conseguia fluir, chegar lá no último terço. Então a gente preferiu fazer um jogo mais seguro pelo lado, porque por dentro realmente era muito difícil. Uma coisa que está me incomodando muito é que a equipe está tomando muito gol. Isso não é característica dos seus times, não é característica. Por isso que o trabalho de hoje, a gente trabalhou a fase ofensiva, eu fiquei muito, muito feliz. Foram 50 minutos de trabalho. A equipe principal, mudei até a plataforma de jogo, por necessidade, pelas suspensão e pelas lesões do nosso meio campo, e a gente fez um excelente trabalho e passei para os atletas, que é exatamente isso que está me incomodando. A gente está tomando muitos gols. No jogo contra o Figueirense, por exemplo, você falou que foi uma trocação realmente. Trocação franca, né? Nos primeiros 10 minutos ali do segundo tempo, o Figueirense poderia ter feito 2, o Chapecoense poderia ter feito 2. Tava legal, mas tava assim, legal. O treinador não é bom, né? De assistir tava legal. Pro treinador não é legal. Em 30 segundinhos tem mais Gilmar Dalpozo aqui. Opa, tudo bom, guris e gurias? Aqui Chico Raiz com um recado importantíssimo. Sexta-feira é dia de KTO na KTO.bet.br. Acessem o site do meio-dia às 2 da tarde, cliquem na aba Meus Bônus e ganhem giros grátis na hora para curtir os seus jogos favoritos. E não esqueçam de conferir os termos e condições da promoção em KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Joguem com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Tá bom, queridos? Abraço. Seis e 49, é o golaço pra você aqui na 93.3, mais 5 minutinhos de Gilmar Dalpozo junto com a gente aqui. Eu vou deixar o Eduardo Florão fazer a última pergunta pro Gilmar Dalpozo. Ô Gilmar, você tem bons números pela Chapecoense, você tem alguns bons trabalhos pelo Avaí, por exemplo, você fez um bom trabalho na Série B do ano passado. Você passou pelo Joinville, fez um trabalho também legal aqui no Catarinense, no esporte, para falar mais recentemente aqui, né? O que falta, Gilmar, para decolar a carreira? Eu não estou menosprezando sua carreira aqui, que é vitoriosa. Mas para decolar no sentido de daqui a pouco bater numa primeira divisão de novo, pegar um time mais competitivo num Campeonato Paulista. Bom essa pergunta. Um título, um acesso. Eu também entendo que foram esses últimos trabalhos foram de excelência. 8 anos foi um trabalho sensacional. A gente chegou em semifinal do Campeonato Paulista, passou 3 fases de Copa do Brasil. No esporte também, na Chapecoense, os três trabalhos de recuperação também. Então falta um título. E eu vejo que é o meu melhor momento da minha carreira, assim, de crescimento, da busca de informação, de confiança também. Mas realmente o que está faltando é um título. É um título para valorizar esses bons trabalhos aí, que eles foram mais de recuperação. Mas eu considero que esses 3 últimos trabalhos na Chapecoense, eu considero eles que nem título, assim, porque realmente o ano passado, talvez dos 3 anos, foi o mais difícil, assim, porque
todo mundo estava desacreditado no clube, funcionário, diretoria, os próprios jogadores, e a Tava gente difícil, conseguiu. né? Tava muito difícil, e a gente olhava para a sequência dos jogos, assustava muito, né? Então isso tudo fez com que eu crescesse profissionalmente nesses momentos ruins. Então, por uma opção minha também, agora os próximos trabalhos eu quero tomar decisões que tenham trabalhos de início, meio e fim, com possibilidade de conquistar esse título, de acesso, para dar esse passo. Outra coisa que é importante, Florão, a gente fazer análise, a gente está tendo uma invasão de técnicos estrangeiros. Então, vários técnicos da Série A, Mancini, Guto, tem uns 10 técnicos que estavam na A vieram para B. E da B vai para C. E vários técnicos, eu vou citar o Emerson Maria, Rangel, Bruno, o Argel. Cara, tem vários técnicos que não estão nem numa Série C, D. Então eu, nesses 10 anos, eu consegui me manter e me sobreviver numa Série B. Ufa, eu não dei um passo para frente, mas não dei um passo para trás, Sim. porque é um momento crítico e difícil para os técnicos brasileiros. Porque está tendo essa invasão e a gente perdeu espaço na Série A. Mas eu consegui me manter, quando eu falo minha comissão, com esses trabalhos bons, para voltar numa Série A, que é meu objetivo pessoal, ganhar um título e um acesso, não tenha dúvida disso. Eu vou fazer a última. As últimas duas rapidinhas aqui. O Gilmar Dalpozo pode responder rápidas as duas perguntas aqui. Eu vou começar com eu vou começar com a menos treta e depois com a treta. Ô Gilmar, como que foi a constituição do elenco da Chapecoense? O que tem de Gilmar Dalpozo, o que tem de diretoria, ou foi uma união de esforços aí para trazer os jogadores? Foi uma união de esforços. Todos nós tivemos participação. Claro que diretamente a gente ficou ali 10 dias, Maringá, Rafael Lima ficou com a gente, os analistas. Um período Emerson Maria, o presidente vinha ali, participava, teve a participação de todo mundo. Nenhuma decisão ela foi tomada porque o presidente quis, ou porque o Gilmar quis, ou porque o Maringá. Ela foi unânime de todos. Claro que algumas das contratações tinha 7 votos a favor e 3 contra. Mas daí prevalecia, tinha um peso, por exemplo, o presidente, o Maringá, e do técnico tinha um peso também. Entendi. E a gente tomava essa decisão, foi dessa forma construída. E é dessa forma que eu entendo que tem que ser. Mas tu conseguiu ser bem atendido naquilo que você imaginava pro elenco? Sim, a gente só não conseguiu trazer porque a gente perdeu jogadores para concorrência e para os valores também, que isso que eu me espantei muito, os valores estavam altíssimos. Muito alto. Gilmar, para a gente finalizar, a gente não consegue estender hoje após as 19 horas, sintético ou natural? Eu sabia que você ia perguntar. Não, pode responder do que você gosta, gramado sintético ou natural? Não precisa responder? Se tivesse que ter uma preferência, principalmente porque eu fui goleiro, cara. Caí numa grama normal e caí num ralar no piso sintético duro, não dá. Mas tá tendo sintéticos bons. Esse que da Chapecoense a gente viu, analisou ali, é bom. E é o que tem também. Sim, é o que vai ter, né? É o que vai ter. Gilmar, obrigado mesmo. A gente sempre gosta desse bate-papo, a gente sempre oportuniza isso porque a gente acha que é importante para nossa audiência e para nós mesmos, né? Uma conversa franca e em alto nível sobre futebol e sobre a Chapecoense. Obrigado. Eu sempre vou ser transparente e com respeito a todos os profissionais e admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns para todos vocês. Valeu. Gilmar Dalpozo, a gente vai pro intervalo e depois tem Ana Miller com o Pode Crer aqui na 93.3. Ô, né? Espera ali que golaço, volta ligeirão. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música. Em toda a programação, sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Hoje Capital FM.
Bora assistir um cineminha no Grupo Cine Shopping Pátio Chapecó. Capitão América, Adorável Mundo Novo, tem Bridget Jones, tem Mufasa, o Rei Leão, Blindado e outros. Participe da nossa programação para concorrer a ingresso. Na PP, o verão continua com as melhores ofertas. Confira! Kit protetor solar cenoura e bronze 200ml mais protetor facial 50 gramas, fator 30 por R$ 29,90. Pós-sol Perfect Sun leve 500 gramas, pague 400 gramas, só R$ 29,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, no site ou pelo app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Bora conhecer o Parque do Pulse. É neste sábado, dia 22 de fevereiro, a abertura oficial deste super espaço de 48 mil metros quadrados. Um lugar conectado à natureza e cheio de atividades incríveis, como pista de caminhada, quadras de beach tênis, playground, pet place e muito mais. Ambiente seguro com estacionamento e entrada gratuita, das 7 horas da manhã às 9 horas da noite. O seu novo destino é em Chapecó. E no domingo, das 9 da manhã ao meio-dia, a equipe da Oeste Capital estará lhe esperando lá com a Blitz Oeste Capital. Muita diversão e brindes para você. Seu evento tem endereço certo em Chapecó. Hotel Lang Palace, a maior estrutura de eventos do coração da cidade. Anfiteatro, salão nobre, salas para reuniões, restaurante, coffee shop e terraço. Hotel Lang Palace, o sucesso do seu evento começa por aqui. WhatsApp 49 3361 6868. Chapecó. Pensou em fazer bonés personalizados? Faça com a Chapecó Bonés, direto de fábrica, produzido em Chapecó e enviado para todo o Brasil. Chama no WhatsApp 49988682864 ou visite no escritório da Getúlio Vargas. Nesta sexta, sábado e domingo, até às 19 horas sem fechar ao meio-dia. Mega feirão de carnaval da Almeida Veículos 2. Comece a pagar daqui a 90 dias. A primeira parcela Almeida Veículos paga para você. São mais de 60 opções de carros à pronta entrega. Aprovação e análise de crédito no local. Consulte condições da loja. Só nesta sexta, sábado e domingo, até às 19 horas sem fechar ao meio-dia. Almeida Veículos 2 fica na Avenida São Pedro, no centro de Chapecó. Siga as redes sociais e consulte condições. @Almeida Veículos 2. Apoio Santander Financiamentos. E depois de anunciar uma pausa, chegou o momento de Chapecó celebrar 20 anos dessa trajetória única de Jorge e Matheus. Acabou a espera, as vendas já estão abertas para viver momentos inesquecíveis. Dia 24 de maio,